Vamos começar com a oração, né? Vamos começar com a oração. Posso começar? Pode sim, fica à vontade. Então, pessoal, dê um oi aí, abre aí, para eles darem um oi. A Natália. Eles é quem abrem, então eu não consigo, não. Ah, é que é diferente essa ferramenta, né? Essa é diferente. Oi, pessoal, dá um oi pra gente. Elisa, Maria Clara, Natália, Ítalo. Opa, que bom, Ítalo, que você veio. Francinete, Elisa, João Miguel, Natália, Maria Clara, Maria Laura. Olha aí. G.A. Vendramin. Quem é? Ainda não decorei, né? Bom, pessoal, vamos iniciar. Né? Hoje à tarde, às 13 horas, Jesus foi chamar cada um de vocês, né? Para esse encontro, que é o encontro, a gente tinha combinado a semana passada, que nós viríamos essa semana, iríamos fazer uma reflexão sobre as orações de São Francisco e Santa Clara, e depois iríamos entrar no nosso tema de hoje, né? Mas para tudo isso acontecer e o nosso encontro com Jesus ser um encontro muito bom, não é? Que a gente saia realmente com o coração cheio de amor, porque a gente vai conversar com ele, né? E vamos pedir a orientação do Espírito Santo, né? Que através do Espírito Santo a gente consegue observar, sentir, né? Tudo o que Jesus quer dizer neste dia, neste encontro para nós. Então, vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu peço que vocês abram o microfone para a gente poder rezar todo mundo junto, se possível, tá bom? Vamos lá. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Já estamos abençoados, Fernando? Pode começar. Tá bom. Então, conforme nosso cronograma, hoje a gente vai falar um pouco sobre os preceitos da igreja, certo? Aqui o tema é Igreja, Mistério de Fé, Magistério de Fé. Né? Quer dizer, o que é o magistério? Seria a igreja, ela nos ensina a exercer a fé, a aumentar a nossa fé, a nos tornar constantes na fé. Basicamente seria nesse sentido o magistério, né, da igreja. E a gente vai ver o porquê realmente a igreja ela é esse magistério de fé nas nossas vidas, tá? A primeira questão que a gente, o Wilcat, né, as questões que a gente vai trabalhar hoje seriam as questões, bem curtinho, tá bom? Eu vou até colar aí no chat, tá? Pra vocês poderem acompanhar. Então, a primeira questão aí, que eu já estou falando, seria a questão 345, tá? Que quais são os 5 preceitos da igreja? Que também a gente pode dizer que seria os 5 mandamentos da igreja, tá? Vou colar ele aqui, peraí. Um pouquinho lento, mas tá. Para que der, deu certo.
Então, essa é a primeira questão, está no chat, se vocês quiserem observar. Então, o que o Cat responde, eu vou colar agora também, deem uma olhada aí. São esses 5 preceitos, tá? E a gente vai observar um pouco sobre eles, tá bom? Eu gostaria também de, antes da gente, vocês estão aí com ele no chat para ler, eu gostaria de, antes de, vocês podem observar os 5 aí, e antes da gente começar a conversa sobre eles, eu gostaria de começar com o Evangelho. Pode ser, Irânia? Pode. A gente lê o Evangelho de hoje, que tem muito a ver com que é a parábola do semeador. Isso. Tá? Deixa eu abrir aqui, então. O Evangelho de hoje, vou colar aí também, tá? Para você, quem quiser, tiver com a sua Bíblia, pode abrir também. Então, acima aí os preceitos, e o Evangelho é esse aí, ó. Mateus 13, 1, 23, tá? Deixa eu abrir aqui. É a nossa parábola do semeador. Tá bom? 1, 23, tá bom? Vou ler aqui para vocês. Então, olha só. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. E aí vem a parábola do semeador. Ele dizia: eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se e, por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Por que Jesus fala em parábolas? Aproximando-se seus discípulos, perguntaram-lhe: por que falas em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem, lhe será dado, e lhe será dado em abundância. Mas ao que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. É por isso que eles falam em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías, que diz: certamente haveis de ouvir, e jamais entendereis. Certamente haveis de enxergar, e jamais vereis. Porque o coração desse povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e assim eu os cure. Mas felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouviram o que ouvis e não ouviram. E aí a explicação da parábola do semeador. Ouve, portanto, a parábola do semeador. Alguém ouve a palavra do reino e não a entende. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. O que for semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Ele que dá fruto, produzindo a razão de 100, de 60 e de 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
quer falar alguma coisa, Irânia, nessa aí? Não, pode iniciar que eu vou junto com você. Então, olha só, pessoal. Gostaram dessa parábola? Olha só. Então, por que Maria Laura, sim, é muito boa essa parábola. Ela diz muito sobre a gente, né? Francinete, alguém quer falar alguma coisa do que entende por isso, do que se aplica à sua vida? Observa que nós temos a palavra, quem é o semeador? O semeador é Jesus, ele semeia as palavras em todos os lugares. Todas as pessoas vão receber essa palavra de Deus, vão ter a oportunidade de conhecer a Jesus, de conhecer a sua palavra. Então, ela diz muito sobre a nossa vida e podemos de fato, aplicá-la na nossa vida. Ela é para ser aplicada. E observa, né? Eu vou dar o espaço para quem quiser falar, pode falar pode pedir a palavra no chat, tá? Observem, né, que Jesus ele conta a parábola e depois ele explica a parábola. Ele faz uma explicação sobre o que ele está dizendo, como se ele estivesse desmistificando todo o mistério que ele mesmo estava revelando. Ele está sendo, de fato, um professor, né, da palavra. Ele está ensinando como a gente vai entender essa palavra. E nós aqui, né, como membros da igreja, e a igreja em si, trabalhando esse magistério, ela também nos ensina a ler essa parábola, a ler o que Jesus disse, ler a explicação de Jesus. Observa que ela é uma metalinguagem, ela trabalha em vários níveis, né, de compreensão, para a gente não ter dúvidas que a palavra de Deus é clara, ela não é misteriosa, ela não está escondida debaixo das coisas, ela não é obscura, ela é clara, como a luz do dia. A gente não precisa ter medo de dizê-la. Isso é muito importante. Então, Jesus é o semeador e ele semeia para todos a palavra dele. Tá? E interessante, observem então agora, vamos tentar ler em conjunto esses preceitos da igreja, certo? E o CAT, a nossa leitura hoje ela é de 345 até 348. Eu vou colocar as outras questões para vocês observarem também. E vamos tentar fazer uma leitura, uma leitura conjunta, tanto das questões do CAT de hoje, tá? Quanto do Evangelho também, que tem muito a ver. Tem tudo, a gente pode realmente observar isso aí. Eu já estou só organizando aqui, eu vou colar todas as questões de hoje, elas são bem pouco, 345, são 4 questões somente, tá? Então, olha só, já estou colando ela aí, vocês podem observar. Isso, as 4 questões são 345, 346, 347 e 348. Tá? Então, elas são, quais são os 5 preceitos, tá? Já está escrito lá em cima, vamos conversar sobre eles. Para que servem esses preceitos e que obrigação implica a gente? E por que motivo a chamada dupla moral é uma acusação pesada contra nós cristãos, certo? E o outro, mestre, que hei de fazer para ter a vida eterna? Tá? Então, vamos começar, então. A gente já viu, então, que hoje nosso tema está aí, né, a respeito do magistério de fé, a igreja, o magistério de fé. Vocês já têm aí os preceitos, tá, da igreja, os preceitos, que né, são 5 mandamentos da igreja. Observem que eles são, de certa forma, eles são muito leves, né, de se seguir. Olha só, participar da Eucaristia aos domingos e nas festas da igreja.
confessar-se ao menos uma vez no ano, comungar pelo menos na Páscoa, guardar abstinência e jejuar na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa, e prover as necessidades materiais da igreja. Então, pense aí que, como é simples, né, a gente cumprir os mandamentos da igreja. A gente participa, vocês participam da Eucaristia aos domingos, nas festas, vocês se confessam pelo menos uma vez por ano, comungam, pelo menos na Páscoa, que é o principal, o principal mistério, né, da nossa igreja, é a época da Páscoa, é a ressurreição de Jesus. E vocês jejuam, guardam abstinência na quarta-feira de cinza, na sexta-feira santa, e provê as necessidades da igreja. A gente pode falar muito a respeito do dízimo, também das contribuições e tudo mais, necessidades materiais. Observe que são 5 preceitos, de certa forma, bastante leve, né, para a gente seguir isso aí. As outras 3 questões são, para que servem esses preceitos, tá? E por quê? Esses preceitos, então, observe aí, são exigências mínimas e o que eles querem dizer? Querem dizer, basicamente, que para ser cristão a gente não pode ser cristão sem ter um esforço mínimo, um esforço moral mínimo. O que é um esforço moral? É um esforço de se adequar a alguma regra, porque as regras para quem quer alcançar a salvação e o reino de Deus, aqui na terra mesmo, e quem quer ser salvo, existem algumas regras e elas, a gente precisa se conformar a elas. E não o contrário. Não é a gente querer mudar as regras da igreja e para as regras da igreja se conformar a nossos quereres. Então, esses 5 preceitos é uma lembrança de que para sermos cristãos, precisamos seguir alguma moral. E a moral de Cristo, ela é muito mais profunda do que isso. Tá? Isso aí são os preceitos da igreja. Agora, como se adequar a essa vida em Cristo, né? A gente pode dizer, então, já pegando a questão 347, a próxima, por que motivo a dupla moral é uma acusação tão pesada contra nós cristãos? O que é a dupla moral? Vamos resumir. É assim, você fala e não faz. Basicamente é isso. É você falar e você não fazer. O que a gente diz assim, você precisa dar o testemunho com a sua vida, com o seu corpo, com a sua procedência, com o seu modo de proceder. Você precisa dar esse testemunho e não ser aquele tipo de cristão que fica julgando as pessoas, que fica falando mal das pessoas, que fica fazendo julgamentos, né, desnecessários, e você mesmo não consegue seguir aquilo que você está fazendo. Isso aí, Jesus, ele já fez ele fez um aviso sobre isso, que seriam os fariseus que colocavam fardos pesados nas costas dos outros, e eles mesmos não seguiam. Então, o principal da nossa igreja é o testemunho de fé. A dupla moral é exatamente uma coisa ruim, porque você fala uma coisa, age de certa forma, mas age de outra. Você não transforma a sua vida em seu testemunho. Então, aprofundando, então, agora nas parábolas, a gente vai compreender um pouco melhor isso aí. Observe, o que é a terra boa, afinal? A terra boa somos nós mesmos, somos a carta escrita. A gente somos a carta viva escrita. Entendeu? Tudo que a gente faz está sendo escrito no nosso proceder, no nosso corpo, na nossa forma de agir. Se a gente age mal, não se engane, isso as pessoas vão ver.
Do mesmo jeito que você chegar lá na sua sala de aula, no dia de uma prova oral, por exemplo, e você não consegue, e você não estudou, na hora que a professora te pergunta, não adianta, você pode falar que estudou, mas todo mundo vai saber que não. Você não consegue mentir sobre isso. O testemunho é isso. Por mais que as coisas estejam escondidas, elas serão ditas sobre os telhados, né? O que diz também. Então, a terra boa somos nós mesmos, tá? O nosso coração de carne, que seria essa carta escrita por Deus. Deus escreve nos nossos corações. Ele não escreve, a letra da Bíblia não é uma letra morta, ela é uma letra para ser escrita em nosso testemunho, nosso corpo, em nossa forma de agir como cristão. Tá? Então, as sementes, o semeador, ele semeia para todos. E a gente poderia dizer que essa parábola ela tem uma evolução dentro da vida cristã. Eu não sei como que vocês como vocês observam isso, mas aos poucos, provavelmente vocês vão começar a entender melhor isso aqui. Porque vocês ainda são pessoas novas, talvez ainda não teve uma maturidade ainda, eu também não, eu ainda estou no processo. Mas observa qual é o processo. A primeira semente, ela fica pelo caminho. E esse pelo caminho quer dizer, São Tomás de Aquino vai dizer que a respeito da memória. Ou seja, a semente que fica pelo caminho é aquela semente que foi semeada em nossos corações, mas a gente se esqueceu. Ela simplesmente foi semeada, você ouviu e esqueceu da vida, do seu testemunho. Ela não te abalou suficientemente. O interessante, o pecado é um estado de esquecimento. Tá? Um estado de esquecimento de Deus. Essas sementes, o interessante, elas são pisadas pelos homens. Tá? Sementes que ficam pelo caminho são pisadas. Então, isso é interessante a gente observar também. Tá? Essas sementes aí. Esse seria talvez o primeiro estágio. Aquele que você está ouvindo, talvez você está ouvindo minha palavra, ou então a do padre, ou então a de ler a Bíblia, você daqui a pouco esquece, e aquilo não fez muito sentido para você. Essa semente ficou pelo caminho, foi comida pelos pássaros. Tá? A segunda instância aí seria a semente que cai nas pedras. Né? Então, essa semente, ela quer dizer a dureza do coração, certo? Bem nas pedras. Essa aí, você já aceitou, você não deixou a semente pelo caminho. Você já aceitou e ela é uma fé iniciante. Por quê? Porque você recebe a palavra com alegria. Você recebe a semente com alegria, mas ela não possui raízes. E, logo, ela não foi enraizada. Tá? Um coração de pedra não é movido pelo amor. Então, sem raiz, também a sua fé não vai se sustentar, porque você precisa estar enraizado na palavra, na Eucaristia, principalmente. Você precisa refletir sobre isso. Então, essa é a segunda instância. Se você passar por aí, o próximo passo seria a semente que cai que cai no meio dos espinhos. Tá? Observa que isso é uma evolução dentro da vida cristã. Tá? A semente que cai nos espinhos, o que são os espinhos? São as coisas do mundo. São as rixas, as iras, as contendas políticas, as contendas de opinião. Tudo isso aí são os espinhos. São Tomás de Aquino vai chamar que são a solicitude. Né? Aquilo que vai te distrair, aquilo que vai fazer você, por mais que tenha no seu coração, você recebeu aquela semente, mas quando você vai, quer participar de um certo grupo, talvez você tenha que renegar um pouco aquele grupo que não aceita aquela palavra cristã, eles são os espinhos.
E você pode ser sufocada, a sua fé pode ser sufocada, a sua semente pode ser sufocada por esses espinhos. Então, a questão de você... E aí a gente chega na terra boa, que somos nós mesmos, né? E para você, a terra boa é o quê? É quando você consegue renunciar a si mesmo, renunciar a essas contendas, essas rixas, e pegar a sua cruz e seguir a Cristo. Essa é a terra boa. Ela vai dar fruto. E a gente não sabe quais são os frutos. Por quê? Eles são os frutos reservados para cada um de vocês. Agora, a gente sabe o tamanho desses frutos. Ele dá fruto de 30, na razão de 30, de 60 e de 100. São frutos numerosos. A gente não sabe o que é. Cada um tem reservado o seu. Mas você vai precisar passar por esse caminho, né? Você vai ter que prestar atenção na semente que ficou à beira do caminho. Você vai precisar enraizar sua fé e você vai precisar sobreviver a esses espinhos, né, da vida, para realmente você ser preparado como uma terra boa para essa semeadura. Então, essa dupla moral, voltando agora à questão do enquete de hoje, essa dupla moral, ela é uma acusação pesada por causa disso. O que é a dupla moral? É você estar ali no meio dos espinhos mesmo. E você aceitar, né, ou você ser sufocado por esses espinhos. Você quer uma coisa, você pensa uma coisa, mas quando você se encontra com esses espinhos, você sucumbe, né? E você começa a professar uma outra fé, que não a fé cristã. A igreja, então, para finalizar aqui, passar a palavra para a Irânia, a igreja, então, ela é mesmo esse magistério de fé, porque ela vai te ajudar, tá? Esses preceitos da igreja, essas cinco pontos aí muito leves, eles vão te ajudar a fazer esse caminho da boa semeadura, da terra boa. É por aqui que você vai, porque a igreja, ela é uma escola de fé. Ela vai te ajudar a passar por esses caminhos, a não deixar a semente, a vencer, a enraizá-la e vencer os espinhos. Ela a constância na fé, a constância na oração que vai te dar essa força. Tá? Mais ou menos isso que eu tinha a dizer que o nosso tema de hoje queria passar para a Irânia, para continuar. Tá, joia. Obrigada, Fernando. Então, dando continuidade à reflexão do Fernando, eu queria trazer a questão dos preceitos da igreja, que nos ajuda realmente a ser essa terra boa, né? Porque Jesus diz, quem tem ouvidos, ouça. Mas onde é que nós vamos escutar, né? Então, onde a gente vai se encontrar com Jesus? Participando, né, de todos os lugares, de todos os atos, onde a palavra de Deus ela é colocada. E, na verdade, ela deveria começar na nossa família, né? Porque a gente tem que conhecer, a nossa família é a igreja, é a primeira igreja, é a nossa família. Então, é lá que a gente deve começar, né? A conhecer Jesus, a estar com Jesus, né? E para isso, a gente não pode ter dupla moral, né, Fernando? A gente tem que conhecer Jesus, conhecer sua palavra, né? E, ao mesmo tempo, também demonstrar, através dos nossos atos, que nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, e a gente segue, né, o anúncio de Jesus, né, a boa nova, conforme a gente conversou a semana passada. E a igreja, e participando da igreja, né, indo para a missa, né, a gente tem a oportunidade de escutar, porque a missa toda ela é uma grande oração. A gente já falou sobre isso também. Mas no momento da Eucaristia, no momento da leitura, da liturgia, do momento da leitura da primeira leitura, do Salmo, segunda leitura, a gente vai cada vez mais
mergulhando nessa palavra, na palavra de Deus, né? E no Evangelho, a gente escuta Jesus falando para a gente. Não é o padre que está falando, é Jesus que está falando, né? Por meio do padre. E a gente também vai ter a oportunidade de aprofundar no momento que o padre faz sua homilia. Então, assim, a pessoa que nunca vai à missa ou nunca participa desses momentos, né, de oração, de escuta da palavra de Deus, ela não vai conhecer Jesus. Então, como é que ela pode ser uma semente boa? Como é que ela pode trilhar o caminho do Senhor? Então, para que sejamos, né, uma terra boa, que a palavra, como o Fernando falou, talvez eu escute hoje, mas eu não entenda. Mas amanhã, conforme vai acontecendo, vai ficando mais claro, o Espírito Santo vai dizendo, olha, lembra daquilo que foi dito? É assim que funciona. Vocês sabem disso. Porque vocês, na idade de vocês, já sabem que é assim. Ah, minha mãe, bem que minha mãe falou aquilo. Bem que meu pai falou aquilo. Olha, bem que Jesus falou. Falou para mim naquele dia, lá na minha casa na oração, ou lá na igreja, né? Então é super importante isso. E também, por que esse mandamento da igreja? Né? Porque nós vamos estar, já tem coisa melhor do mundo do que receber a Eucaristia, Jesus, né? Jesus que morreu e ressuscitou, e ele está vivo lá na Eucaristia. Então não é só o pão, é a Eucaristia, Jesus presente. Então, para que nos tornemos esse terreno fértil e possamos ser discípulos de Jesus, temos que participar. Então, olha a igreja, pelo menos no domingo vá à missa. Mas se você não pode ir durante a semana, vai no domingo, mas vai realmente com essa disposição de encontrar com Jesus. Ah, lá está meu amigo maior, não existe amigo melhor, não vai ser o amigo do celular, do WhatsApp, do Facebook, não vai. O seu único amigo, e a gente está vivendo isso hoje, na pandemia, né? Que a gente está ficando dentro de casa, a gente já viu. Primeiro, nosso amigo maior é Jesus, e segundo é a nossa família. Né? Eu acho que a gente está vivendo isso hoje. Então, para a gente ser né, deixar o nosso terreno legal, a gente tem que fazer isso. E outra coisa que eu achei super importante é a questão da confissão, né? Por que confessar? Ué, porque somos humanos, porque a gente peca. Às vezes a gente comete essa dupla moral, às vezes não. Sempre, porque nós somos humanos. Mas Deus quer que a gente seja santo, né? E ele diz, sede santos como é santo o vosso Pai que está no céu. Está em Mateus 5,48. Então, para que sejamos santos, e a gente tem que confessar. A gente viu que Jesus deu a Pedro essa missão de perdoar os pecados. E essa missão, ela veio para o Papa, para os bispos, para os padres, que recebem a nossa confissão e nos perdoam em nome de Jesus. É super importante porque nós ficamos leves, né? E aí o nosso terreno fica leve, é como uma plantinha que está seca, a gente confessa e ali o Espírito Santo joga bastante água e fica tudo florido, tudo bonito, né? Então, é importante a gente confessar, né? E aí, quando a gente vai receber Jesus Cristo, a gente vai tão leve receber a Eucaristia, né? A gente vai comungar, né? Então, esses três preceitos, 3 mandamentos da igreja, eles são fundamentais para que sejamos terra fértil. Todo dia, toda hora, todo momento em minha vida, eu tento observar, né, para que eu seja uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa cristã, uma boa avó, uma boa amiga, né? Então, para que sejamos cristãos de verdade e não ser como faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Aliás, isso é um dizer muito
mudando, vamos dizer assim, muito do mundo. Não é assim, a gente tem que ser exemplo. Isso não quer dizer que a gente vai estar 100%, mas a gente está procurando ser, né? E para isso a gente tem que estar disponível, né? Então, Fernando, tem os outros dois, né? A questão do jejum e das necessidades materiais da igreja. Eu queria que você refletisse um pouquinho com ele sobre isso. Tudo bem? Tudo bem. A gente pode trazer um pouco a questão do jejum sobre o encontro passado de São Francisco, né? Que ele tinha essa questão do jejum bem demarcado, né? Ele até, assim, até acusado, na época dele, na verdade, quem fez essa acusação diz que foi o demônio mesmo, né? Dentro de uma igreja, né? Que falou, vocês, tal de jejuar desse jeito igual você jejua, você praticamente está se matando aos poucos, não pode, isso é pecado. E ele reverteu isso aí, né? Porque a questão do jejum, ele até para São Francisco, ele vai dizer que tanto a pobreza, né, quanto o jejum, ele vai, de fato, ele age no seu corpo físico, né? Ele age na materialidade. E isso seria uma forma muito boa de você aprender a humildade, né, da escassez das coisas também. Então, o jejum, ele te dá como se ele colocasse um freio, né, no seu corpo ali. E a igreja vai pedir para você jejuar somente na quarta-feira e na sexta-feira. Todo mundo sabe que é difícil, né? E o jejum tem que ser uma coisa de dentro, né, das pessoas, né, de nós mesmos, né? Eu mesmo, eu tenho dificuldade com o jejum, assim, acho que é difícil, né, você, ficar o dia inteiro só pão e água, isso é complicado, você tem que ser, é algo que tem que vir uma força mesmo para você, isso, mas a igreja, olha só, mais uma vez, tão leve, né, você deixar de comer carne em 2 dias do ano, esse é o jejum da igreja, e a gente ainda compra peixe, a gente ainda tem. Então, ela somente está sendo, como é que diz, ela só está te dando um sinal sobre isso. Tá? No momento que ela exige pouco, ela está só te mostrando que esse pouco, pelo menos, faça para você começar a compreender e, dentro do seu coração, começar a brotar uma vontade de expandir isso aí, tá? Expandir essas coisas. Prover a necessidade da igreja, as necessidades materiais, a gente pode estar o dízimo, né? E é uma forma da gente manter mesmo. A gente tem aí a pastoral do dízimo na igreja, né? Toda a igreja tem, se eu não me engano. E essas necessidades, só para vocês entenderem, não sei se vocês sabem, mas aquele dinheiro que você coloca lá, no dia da missa, aquela contribuição, ela não fica para a paróquia, tá? Esse dinheiro vai para a arquidiocese, eu não sei qual é o lugar, mas não fica na paróquia, fica para a arquidiocese. E o dinheiro que fica para a paróquia é o dinheiro do dízimo. Então, muita gente, não dou o dízimo, mas toda semana eu vou lá e coloco o dinheiro lá. Então, a necessidade de ser dizimista está um pouco aí, porque o dízimo, aquele que você contribui como dizimista, é de fato o dinheiro que a paróquia vai sobreviver. Então, é interessante pensar um pouco sobre isso aí. E na Bíblia mesmo diz, né, que como é que diz? Acho que todo mundo que prega é digno do seu salário. Né? Todos os pregadores, né, são dignos do seu salário. Então, você fazer a contribuição à igreja não é nenhuma espécie de capitalismo, de coisa ruim, não, ela é algo que na Bíblia mesmo diz que pode legal, no caso, né? É algo que é necessário também, né? Essas necessidades materiais, a gente poderia dizer. Que está no fundamento da igreja exatamente porque a instituição ela realmente necessita, né, de todo mundo, né? Você precisa pagar água, luz, todos têm que fazer isso. Então, está por aí, nesse sentido aí, o dízimo, no caso, né?
seria uma necessidade material da igreja. Isso, Irânia, mais alguma? Já tem horas. Já faltam 13 minutos, né, para encerrar. Ah, tá. Continua. Ah, tá. Oi? Podia abrir, então, um pouco para o pessoal comentar. Vocês poderiam, quem quiser falar alguma coisa, o que a gente disse, vocês perceberam que falta alguma coisa, se... Oi. Tem a questão 348, é a última, né? O que fazer para ter a vida eterna? Ela tem um pouco a ver ali com a questão do semeador, né? Que é você pegar a sua cruz, né? E deixar as picuinhas de lado, deixar os espinhos, pegar a sua cruz, aceitar a sua condição, certo? E seguir a Cristo. Essa é a resposta. Ser cristão é mais que ter uma vida correta, presa a mandamentos, tá? É mais que isso. Ser cristão é ter uma relação viva com Jesus. Um cristão une-se profunda e pessoalmente com seu Senhor e faz-se com ele ao caminho que leva à verdadeira vida. É interessante a gente pensar nesse ponto aqui também, que o Jesus, ele, de certo modo, ele fez uma reforma no mandamento. Ele veio dar pleno cumprimento, e ele, nesse ponto, ele deu esse pleno cumprimento. Interessante a gente pensar a questão do domingo mesmo, né, que é guardar os dias santos, né, porque tem muita gente que diz que o domingo foi instituído por um imperador, não foi, desde o começo, né, guardam o domingo, tá? E outra coisa também é a questão dos mandamentos, né? Os judeus, eles cumpriam, né, os mandamentos muito literal, né? E o que de certo modo, a partir das leis que eles criavam, eles começaram a endurecer o coração, e Jesus veio dar pleno cumprimento, dizendo que ser cristão, né, você viver nesse sentido aí, unido a Deus, é você ter uma relação viva com Jesus, o que uma terra fértil faz? Ela faz brotar vida, ela faz brotar, faz as coisas acontecerem, e é nesse sentido. É uma relação que ela não há uma regra, né? A regra, não existe uma coisa rígida que você vai seguir e vai dar certo. Não. Você estar em constante, é a vida de fato. Você está em constante movimento rumo à palavra, rumo a Jesus mesmo. Nesse sentido aí, seria esse último, né? Então, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Tem alguma dúvida? A gente vai abrir agora um pouco. Uma dúvida. E a reflexão sobre as orações Santa Clara e São Francisco? Não íamos fazer antes? Foi no... tá. Verdade. Peraí. Tá no seu cronograma, né? Só lembrando mesmo. Só lembrando. E também, assim, o Evangelho eu ouvi umas 3 vezes já, porque eu fui na missa de ontem para cantar e na de hoje, e essa aqui foi a terceira, e, sabe, tipo, representa muito a gente essa semente, porque tem vezes que escutamos e sai pelos ouvidos, tem vezes que escutamos, entendemos, mas acabamos esquecendo. Tem vezes que escutamos, entendemos e tentamos realizar na nossa vida. Então, nós somos sementes. Às vezes somos sementes que são jogadas entre as pedras, entre os espinhos, e às vezes somos jogados na terra boa, né? E essa é a vida. A Natália me fez lembrar aquela música que ela deve cantar, eu não sou cantora, né, Natália? Dai-me uma fé viva. Fernando foi falando, você foi falando, aí eu lembrei, a gente pede, né? Dai-me uma fé viva. Eu só estou lembrando desse trechinho da música, né? Essa está na véspera também, né?
Uma viva, animada pela caridade, que nos concede calmos e resolutos no meio das cruzes, trabalhos e decepções da vida. É nesse sentido mesmo, né, Irânia? A gente, uma fé viva, ela é o que a gente busca mesmo. É a vida, de fato. E Natália perguntou sobre São Francisco, né? Na oração de São Francisco, ele é exatamente isso. Ele está conversando com Jesus, Senhor, né? Fazei-me instrumento de vossa paz. Então, ele vai a todo momento pedindo, não é? Todos os dons, a sabedoria, para continuar seguindo a Jesus, né? Então, assim, e se dispondo ao mesmo tempo, né? Onde houver ódio, que eu levo amor. Hoje, mais do que nunca, né? Eu não sei se foi a Gabriela que falou, não lembro direito, mais do que nunca, a oração de São Francisco, ela me acompanha desde pequenininha, eu acho, desde a primeira catequese, para viver a Eucaristia. E ela sempre, até hoje, às vezes quando eu ia para o trabalho, com algum problema, que tinha problemas para resolver, pessoas que... Então, assim, vinha, onde houver ódio, que eu levo amor, onde houver tristeza, que eu levo alegria. Então, o tempo inteiro, a gente vive, né, esse exemplo, né, de São Francisco, que é ele conversando. Então, ao mesmo tempo que a gente canta ou ora a oração de São Francisco, né, ao mesmo tempo a gente está conversando com Jesus diretamente nas nossas questões da vida prática, né? E Santa Clara, ela acompanhava, por isso que diz, né? O sol e a luz, né? São Francisco e Santa Clara, né? Isso é super importante, né? Então, eu acho que hoje, a nossa discussão de hoje, ela traz para a vida. A gente tem tanta discussão de ódio, as pessoas, é tão fácil pregar ódio, né? Porque o diabo está ali, igual fez com São Francisco. O diabo não é feio, não, como dizia o meu, é lindo, né? O diabo não é feio, não, ele é bonito, é um anjo muito bonito que se revelou. E ele está ali o tempo todo, olha, Natália, né? Ó, aquela menina, olha aquele, não faça isso, faz isso, você, ou não, está tudo muito confuso, você tem que ser mais dura, quer dizer, apresentando coisas que semeiam o ódio, né? E aí o nosso terreno fica cada vez mais cheio de espinho. Eu queria comentar uma coisa depois. Não, então, pode comentar, eu já estou terminando, mas é isso, eu acho que, refletindo a oração de São Francisco, para mim, ela ajuda-nos a estar com Jesus o tempo todo, a pedir o Espírito Santo, luz, sabedoria, para conduzir nossas vidas. E aí, Natália? Talvez fuja um pouco do assunto, mas é que a senhora falou sobre a questão de que, sabe, semear o ódio é fácil. É mais fácil. Porque, assim, tem um filme que eu gosto muito, que se chama Deus Não Está Morto. Não sei se já viram. É muito bom. Tanto o quanto o 2, mas eu queria falar sobre uma coisa que aconteceu no 1. Uma velhinha, ela tem demência. E o filho dela é um homem bem sucedido, tem tudo de bom na vida. E uma vez ele pega, senta do lado dela e fala: você é a pessoa mais bondosa que eu já conheci. Já eu sou cruel. Agora eu queria saber, por que você tem essa vida e eu tenho essa vida tão boa? E aí ela pega e fala, inocentemente, assim, ela olha para um ponto fixo e começa a falar: o diabo, para que a gente não saia do pecado, começa a, deixar as coisas confortáveis. Exemplo, o pecado é como uma cadeira macia, fofa, que é confortável de sentar, mas acaba que, quando a vida acaba, aquilo se torna uma prisão. Então, assim, ela pega e fala
que, tipo, quem realmente é cristão sabe que pra gente passar por essa questão sabe, de fazer as coisas boas, de tentar se tornar melhor, é passar por tribulações. Não tem como alcançar isso sem passar por dificuldades. E quando você está ali sem movimento, você está ali parado no seu canto, sem fazer nada, ou fazendo o pior, a gente sabe que está no pecado. É isso. Isso que eu queria comentar. Interessante, Natália, realmente, quando foi a tentação de Jesus no deserto, o diabo não subiu com ele lá no alto do monte e falou, tudo isso aqui é meu, né? Porque o mundo não o mundo é do diabo. Isso que você está dizendo aí. Então, as pessoas cruéis, elas têm tem uma fórmula, né, ou uma facilidade, né, de ir conquistando as coisas desse mundo, né? Mas a gente não pode esquecer qual é a verdadeira riqueza, né? Então, para nós, nos resta, e é o melhor, é o tesouro escondido, né? Que primeiro a gente tem a fé e o restante será dado, será dado, né? Você ter a fé, você seguir os preceitos de Deus e o restante vai vir vai vir de qualquer forma. Então, nesse sentido aí, o que você diz realmente é uma constatação e é uma forma de se pensar, assim, pensando um pouco também até na oração de Santa Clara, observa, né? Ela viveu em clausura, né? Então, olha que interessante a Santa Clara. Ela viveu em clausura, né? Viveu retida ali na pobreza, na simplicidade, e hoje ela é luz para muita gente, né? Então, olha como são as coisas. As coisas do mundo, as regras são diferentes das coisas de Deus. As coisas de Deus, elas possuem uma dinâmica diferente. E é interessante que a gente se atente a isso para a gente não cair nas ciladas, né? Do demônio, né? Tem até tem algumas igrejas evangélicas que pregam muito essa dinâmica de, se você segue a Deus, a riqueza significa que você está seguindo melhor a Deus. Isso, né, a gente tem que tomar esse cuidado, se não é uma cilada também, né? A dinâmica do reino de Deus é diferente. Mas, que tal a gente fazer para essa semana, né, Fernando? A gente fazer o exercício de viver, de colocar a fé viva como nosso objetivo. Essa semana, né? O que é que vocês acham, pessoal? Porque eu acho que os nossos ensinamentos estão nos ajudando a isso, cada vez mais trazer a palavra de Deus, né, para que sejamos anunciadores, aonde quer que estejamos, não só vocês, né, mas nós também, eu e Fernanda, a gente também vai fazer esse exercício sim. Né, de viver assim, de ter uma fé viva, né, de lutar contra essa dupla moral, né, e aí a gente traz o nosso exemplo, como é que a gente se virou essa semana para dar conta disso, na nossa família, no nosso trabalho. O que acontecer é mesmo, poderia. Como buscar uma fé viva? Você tem que ouvir, você tem que pedir, tá? Você tem que pedir a Deus para te dar isso aí. Para aumentar a nossa fé, tem que pedir a Deus para aumentar a nossa fé. Porque uma fé viva é você conseguir ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. A gente tem que conseguir ouvir o que Deus quer da gente. É assim que a fé viva se manifesta. Entendeu? É mais ou menos assim, é um exercício não é um exercício de reflexão interior para ouvir, você acalmar o coração para ouvir o que Deus tem para dizer. Acho que não tem como dizer outra coisa, né, Irana? É isso, pedir inspiração, pedir o Espírito Santo. Nós vamos fazer isso, para a gente não é fácil também, não. Não. É mais difícil, porque
quanto mais é dado, Jesus fala, quanto mais eu te dou, mais eu te cobro, hein? Presta atenção. E aí a gente tem que dar o exemplo mais do que nunca, né? É isso, né, Fernando? Alguém quer falar mais alguma coisa? Olha, Maria Laura colocou viver para Deus. Pois é, vamos fazer esse exercício de viver mais para Deus. Vamos fazer esse exercício. Olha, é o seguinte, é você acalmar o coração, serenar e ouvir a voz do que Deus quer para você. Entendeu? É assim. A gente vai ter as nossas respostas. Com certeza. Vamos ter fé. Bom? E aí, Fernando, podemos... Tem mais alguém? Podemos encerrar? A gente pode ir, né, se ninguém quiser falar mais nada, a gente pode ir. Agora eu queria falar uma coisa que é com relação às nossas aulas, que fizemos essa reflexão com o nosso coordenador Jailson, que é da participação. Então, vocês viram hoje como é importante a gente serenar o coração e participar desses momentos que a gente traz a palavra de Deus, a reflexão, para que realmente sejamos um terreno fértil, né? Para que a gente possa... Nós estamos caminhando para a crisma. Essa semana eu escutei no processo de formação algo muito importante, que a gente tem que começar a pensar, a crisma não é uma obrigação, ela é uma oportunidade de a gente se aproximar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Da confirmação, de confirmar, de ter o Espírito Santo mais próximo de nós. Então, é importante que vocês tentem participar dos nossos encontros desde o início, né? Porque a gente observa que tem colegas, né, irmãs, que chegam já perto de terminar. E é uma pena, porque a gente não consegue, né, fazer essa partilha, né, com todo mundo. Então, nós gostaríamos de pedir que fizesse esse esforço, não por nós, mas por vocês, por todos nós, por Jesus. Como aquela foto que nós colocamos no grupo, Jesus vai conversar com você através de nós, através do Espírito Santo, através do seu próprio colega, mas só é possível você escutar se você estiver presente. Então, vamos fazer esse esforço de participar desde o início, né? E eu tenho certeza que se a gente continuar por mais tempo fazendo esse encontro online, não vai ficar só aparecendo a letra do nome de vocês, né? A gente vai ter a oportunidade de ver o rostinho de vocês movimentando na tela, né? E aí faz com que a gente se sinta mais partícipe, eu acho, não sei. Então, era um pouco dessa palavra, né? Desse combinado, né? Que nós gostaríamos de fazer com vocês. Né? A gente está fazendo isso para Jesus, né? E para vocês, né? Para que o Espírito Santo, quando a gente possa chegar ao dia da crisma, já pensou? Estar no nosso terreno florido para confirmar, né, a nossa fé cristã, né, Fernando? Verdade. Posso perguntar uma coisa? Pode. Sim. Vocês já estão pensando se há possibilidade de algo de voltar presencial, tipo, há pouco tempo, sei lá? Porque, tipo, tem algumas coisas que estão voltando, algumas não. Para voltar presencial? Ou é melhor aqui? É melhor que a gente cuide do nosso rebanho. E para cuidar do nosso rebanho, nesse momento, tudo indica que não é recomendado, né? A gente está todo mundo junto. Né? Então, algumas coisas estão voltando por uma força outra do mundo, seja econômica ou política. E a nossa igreja, ela está agindo, né? Eu sinto assim, né? Fernando pode colocar nossos coordenadores aí. Mas eu sinto que a nossa paróquia, né?
a nossa arquidiocese está tratando o assunto com muita responsabilidade, que é cuidando do seu rebanho. Então, a gente está tentando fazer de outras formas isso, levar a palavra de Deus, mas no sentido de cuidar do nosso rebanho. E nesse momento, cuidar é a gente ficar nas nossas casas, né? Usar a proteção, porque não é brincadeira, né? O mundo está com um problema que é concreto. Não adianta fugir dele. Agora não seria muito propício até, porque agora que a gente chegou no pico, não seria certo a gente voltar, porque só teria mais vidas correndo risco, como já estamos em quarentena. Apesar de ter muita gente que não está respeitando a quarentena, né? Mas seriam mais mortes se a gente voltasse. É isso aí, Maria Laura. Fernando? Eu acredito que a igreja está tendo mesmo essa cautela. E seguindo as determinações, né, da justiça, do governo. Então, vamos ter um pouco de paciência. A gente também nós não temos essa resposta. Então, estamos aguardando, a princípio não, né? Não vamos voltar, não tem data para voltar, a gente tem que esperar passar tudo isso. E então, quando for voltar, provavelmente vocês vão ficar sabendo antes da gente falar. Ou então vocês vão observar que já vai estar na hora de voltar antes da decisão. Então parece que nesse momento não, né? Está tendo muita briga de justiça, vai, não vai, né? Pode abrir uma coisa ou não, o pessoal não sabe, nem a justiça está sabendo direito como é que faz, nem o governo, quem sabe, nem nós. A igreja não vai fazer essa ação que pode ser considerada irresponsável, né? E no final das contas voltar contra nós mesmos. Né? Então a gente vai ter que ter paciência nesse ponto aí. A igreja não vai atravessar essa decisão. Afinal, temos que cuidar do templo de Deus, né? Pronto, podemos encerrar, Fernando, fazer as nossas orações finais. Vamos sim. O pessoal hoje participou mais aqui do chat, muito bom, pessoal. Vamos continuar, começar umas discussões aqui, a gente vai falar um pouco, tá? É ótimo. A gente, quem não quiser abrir o microfone, não tem problema, mas pode falar aqui no chat que a gente vai conversando. É uma boa a Gabriela, eu acho que colocou uma questão que é provocativa, muito bacana, e a gente pode voltar semana que vem e conversar um pouco sobre ela, né, Fernando? Eu acho que, afinal de contas, nosso encontro todo vai permear isso, né? Nós estamos no mundo, o que é que significa isso, né? Interessante, Gabriela. Então, vamos falar. Olha, então vamos... que bom, eu gostei muito do nosso encontro. E aí, nós vamos encerrar rezando o Pai Nosso, porque a gente reza o Pai Nosso, vamos concentrar na oração do Pai Nosso. Eu acho que, inclusive, a oração do Pai Nosso responde um pouco o que a Gabriela colocou, né? Se o mundo é do diabo, estamos no inferno. A oração do Pai Nosso nos responde muito bem isso, né? E pedir a Nossa Senhora, logo depois com a Ave Maria, que ela passe na frente, que ajude-nos também como ela foi, desde que ela disse o sim ao anjo, né? Para conceber pelo Espírito Santo, ela teve a fé que ela seria a mãe do Salvador. Então, pedindo a Nossa Senhora que passe na frente, que esteja conosco, porque ela esteve com Jesus do começo até o fim, né? Então, que ela esteja conosco também. Então, vamos lá, pedir ao Pai, rezar o Pai Nosso. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até a próxima semana, pessoal. Espero ter gostado. Deus.